Olá, chega mais para essa revisão super rápida e direta de português. Se a prova está chegando, a gente vai focar juntos no que realmente importa para garantir aqueles pontos que fazem toda a diferença. A gente sabe como é, né? Essa pressão na véspera da prova, parece que é muita coisa para lembrar ao mesmo tempo. Mas respira fundo. A ideia aqui é justamente transformar essa ansiedade toda em confiança. Então, bora direto ao ponto, sem enrolação. Nosso objetivo é clarear a mente sobre aqueles tópicos que, olha, sempre aparecem nas provas e que, uma vez entendidos, garantem uns pontos preciosos. Tudo pronto aí? Vamos começar. Começando pelo básico do básico, mas que faz uma diferença gigante na interpretação de textos. É bom pensar nisso como se fosse um jogo, sabe? A gente tem que descobrir qual sentido a palavra está usando. É o sentido do dicionário ou um sentido mais criativo? E para nunca mais esquecer, se liga nessa dica de ouro. Pensa assim, denotação, com D, é D de dicionário. É o sentido real, literal mesmo. Agora, conotação, com C, é C de criatividade. É aquele sentido figurado, mais simbólico, que depende do contexto. Com esse macete, fica bem mais fácil, né? Vamos ver na prática que fica mais fácil. Quando a gente lê essa frase, entende exatamente o que ela diz. O rosto da menina tem tinta. Simples assim. Sem mistérios, sem dupla interpretação. Esse é o sentido denotativo, o do dicionário. Agora, olha só a diferença. É óbvio que a menina não quebrou o rosto de verdade, né? Quebrar a cara, aqui, quer dizer que ela se deu mal, que se decepcionou. Percebe? A gente usa a criatividade para dar um novo sentido à expressão. Isso é conotação pura. Certo, vamos para um pequeno desafio. Nesta tirinha, a personagem Lily diz que virou uma pedra de gelo. A pergunta é, será que ela está usando o sentido literal dessa expressão? E a resposta é conotativo. Claro, ela não se transformou em gelo de verdade. Pedra de gelo é uma forma criativa, figurada, de dizer que ela se tornou uma pessoa fria, sem sentimentos. O pulo do gato é esse, a criatividade em ação. E já que estamos falando de criatividade, vamos para as ferramentas que a língua nos dá para expressar ideias de um jeito mais impactante, as famosas figuras de linguagem. Elas são basicamente a conotação na prática. A primeira é a hipérbole. E a palavra-chave aqui é uma só: exagero. É quando a gente aumenta uma ideia de propósito para dar mais ênfase, para causar um impacto maior. Esse aqui é um clássico. Ninguém está literalmente morrendo, mas a frase consegue expressar uma fome muito, mas muito intensa. É um exagero para enfatizar a sensação, isso é hipérbole. Agora, o eufemismo. Se a hipérbole exagera, o eufemismo suaviza. É aquele recurso que a gente usa para falar de algo meio desagradável ou chocante de uma maneira mais branda, mais polida. Em vez de usar a palavra morreu, que é muito direta e dura, usamos uma expressão mais suave. Partiu desta para melhor, cumpre a função de informar, mas de um jeito menos chocante. Isso é eufemismo. A metáfora. Uma das ferramentas mais poderosas. É uma comparação, só que sem usar palavras como igual a ou como. É uma afirmação direta que cria uma imagem forte na nossa cabeça. Olha que genial! Não diz poemas são como pássaros, afirma que eles são pássaros. Com isso, a gente já imagina que os poemas têm liberdade, leveza, que podem voar. É uma comparação direta e muito poética. Essa aqui é a mais divertida. Onomatopeia é, de forma bem simples, a tentativa de escrever um som. É muito comum em histórias em quadrinhos e dá muita vida ao texto. O tic-tac do relógio, o zum-zum de uma abelha, o tilingar de um sino. Ao ler essas palavras é quase como se a gente pudesse ouvir o som que elas representam. Isso é a onomatopeia em ação. Muito bem. Depois de explorar esse lado mais criativo da língua, vamos fazer uma pausa para um alerta de gramática. É uma dica rápida sobre dois verbos que confundem muita gente, mas que faz toda a diferença na hora da prova. Vamos analisar a regra. O verbo haver, quando tem o sentido de existir, é o que chamamos de verbo impessoal. Isso quer dizer que ele não tem sujeito, e por isso fica sempre no singular. O correto é havia as musas, e não haviam. Já o verbo existir tem sujeito e precisa concordar com ele. Se o sujeito é as musas, que está no plural, o verbo também vai para o plural. Existiam as musas. Anota essa dica, porque ela é valiosa. Muito bem, chegamos ao nosso desafio final. É hora de juntar tudo o que a gente viu em um teste rápido para consolidar o conhecimento. Vamos lá? Vamos lá, uma por uma.
Na primeira frase, minha boca é um túmulo, temos uma comparação direta, sem a palavra como. Isso é metáfora. Na segunda, esperei por um século. Temos um claro exagero, portanto, hipérbole. E na terceira, atim é a escrita de um som, o que só pode ser uma onomatopeia. Excelente! E é isso, denotação, conotação, as principais figuras de linguagem e aquela dica de ouro de gramática. Foi uma revisão rápida, bem focada nos conceitos essenciais para a prova. Com essa revisão, a confiança para a prova com certeza vai lá para cima. E a pergunta final é, qual desses conceitos tem o potencial de ser aquela carta na manga para garantir o acerto na questão decisiva? Fica a reflexão e boa prova!